Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Estamos de volta para mais um estudo da Palavra do nosso Deus aqui no projeto Auxílio ao Mestre. Se você não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 5, o reinado de Acasias. Leitura bíblica, segundo Reis, capítulo 1, versos de 1 a 8 e 13 ao 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltartes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura, não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Na lição de hoje, nós vamos estudar acerca de Acasias. Acasias, ele era filho de Jezabel e Acabe, ele mesmo. Ele era filho desse casal que criou muitos problemas e a mãe dele era perturbada, que nós já estudamos acerca de Jezabel. Esse rapaz, ele testemunhou os grandes feitos de Deus em Israel, mas infelizmente
Ele seguiu os passos de Acabe e Jezabel. Ele trilhou o caminho da idolatria. Ele sofreu um acidente terrível no segundo pavimento. Provavelmente deve ter fraturado algum órgão interno e ele acabou adoecendo daquele mal. Tendo em vista que ele estava talvez com medo de morrer, ele mandou mensageiros até Baal-zebub, o deus de Ecrón, que em Israel Deus havia matado os profetas de Baal e o povo voltou a adorar a Deus. Esse rei andou na contramão. Ele mandou consultar a Baal-zebub. Então, por esta razão, Deus enviou o profeta Elias para declarar para ele que ele não seria curado, que ele não levantaria daquele leito de enfermidade e, por fim, morreria por não ter buscado ao Senhor. Quando nós olhamos a sentença de Deus para Acasias, a princípio pode ser muito rigorosa, mas nós precisamos entender que no meio daquela sentença havia uma possibilidade, uma chance para ele se humilhar e se retratar, assim como aconteceu com o rei de Nínive. Se ele tivesse se arrependido e se humilhado, ele certamente salvaria a alma dele da perdição. Se ele se arrependeu, se retratou, a Bíblia não fala, mas fala que ele morreu, mas não morreu de imediato. Mesmo com aquela sentença, ele poderia se humilhar e não perder o que é o mais precioso, que não era a coroa de rei, era a salvação. Então nós compreendemos em Acas que ninguém que despreza a Deus vai ter um fim bonito, vai ter um fim maravilhoso. O fim pode ser um fim muito trágico. É sobre isso que nós queremos estudar nesta lição de hoje. Um reinado marcado pela idolatria. Acas, ele andou na contramão da história. Haja vista que o profeta Elias foi usado por Deus e destruiu, aniquilou, extirpou de Israel a idolatria Baal, os 850 profetas de Baal, e a mãe dele já tinha morrido e o pai também. Então, ele estava apegado à idolatria. E na família dele já havia muitas tragédias relacionadas à idolatria, mas ainda assim ele persistiu em trilhar o caminho da idolatria e desprezar ao Senhor. O Deus de Acasias. Acasias era fruto da nefasta união de Acabe com Jezabel. Apesar de testemunhar o trágico fim de seus pais, este rei decidiu trilhar os caminhos da impiedade e desprezar ao Senhor. Tudo parecia conspirar a favor de Acasias. Ele foi consagrado como rei, fez aliança com Josafá e, portanto, pensava ele, Baal-zebub o estava abençoando em todos os seus empreendimentos. É um erro medir a espiritualidade a partir do sucesso alcançado. Haja vista que alguém pode morrer tão rico como os faraós e ainda assim não ter tido a aprovação do Senhor enquanto estava em vida. Acasias, ele não quis servir ao Senhor. Olha que ele estava dentro de um contexto que a adoração ao Senhor já tinha retornado no Reino do Norte. Mas parece que ele fez de birra, de picardia, ou uma revolta contra Deus por conta da morte trágica da sua mãe, Jezabel, e do seu pai, Acabe. Ele decidiu servir os falsos deuses. Ele se entregou totalmente à impiedade, à idolatria, e desprezou o Senhor. Ele não fez questão do Senhor. Então, meu querido, parecia que a decisão dele por Baal-zebub parecia indo de vento em polpa. Ele foi consagrado como rei, ele era o sucessor ao trono, ele fez aliança com Josafá, que é um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, e para a construção de navios, empreendimentos, ele tinha uma visão muito grande para negócio e empreendimentos. Agora ele apressava consigo, olha, tudo para mim está indo mil maravilhas. Fui consagrado a rei, Josafá fez aliança comigo e agora eu estou de vento em polpa.
Baal-zebub está me abençoando. Ô, irmão, para quê? Ele achava que tudo ia bem. É um erro muito grande, irmãos, quando as pessoas querem medir a espiritualidade a partir do sucesso alcançado nesta vida. É um erro quando nós vemos a teologia da prosperidade. Se você é de Deus, você vai ser empresário. Se você está em pecado e não tem fé, você vai ser empregado assalariado. Meu querido, é um equívoco muito grande medir a espiritualidade ou a aprovação de conduta a partir do sucesso alcançado nesta vida. Acasias, ele teve como referencial o sucesso. Foi consagrado a rei, fez aliança, estava construindo navio, está de vento e popa. Então, meu querido, o método, o referencial dele era equivocado. Por exemplo, eu destaco aqui os faraós no Egito. Os faraós acreditavam que quando eles morressem, eles levariam com ele toda a riqueza do Egito, eram colocados naquelas pirâmides, porque lá no além, na outra vida, ele ia precisar de toda aquela fortuna, porque ele ia ser o grande faraó na eternidade. Então, alguém pode morrer milionário ou bilionário como um faraó, ter feito um grande sucesso nesta vida, e ainda assim não ter tido a aprovação de Deus. A riqueza nem sempre é sinônimo de bênção de Deus, aprovação de Deus, como a dificuldade financeira, ela é sinônimo da rejeição da parte de Deus. Cuidado com os referenciais que você toma para medir a sua espiritualidade, viu, meu irmão? Viu, meu irmão? Vamos ficar antenado. Acasias usou um método errado e o resultado foi trágico. Acasias segue os passos de seus pais. Acasias não era vítima dos pecados de seus pais. Se, por um lado, ele não teve tutores que lhe ensinasse o temor do Senhor, por outro, estava cercado de grandes sinais que o Senhor havia realizado em seus dias. A morte dos falsos profetas, o triste fim de seus pais, o fogo que desceu do céu, a chuva que voltou após 3 anos e, por fim, a morte dos capitães com seus respectivos soldados. Estes fatos eram mais que suficientes para ensiná-lo. Como ele decidiu ignorá-los, nada mais lhe restava. Seu reinado e sua vida terminaram de forma prematura. Quando nós olhamos a história de Acasias, eu fico a me perguntar como foi que ele ignorou todos os feitos, os sinais nos seus dias. Vamos lá, ele era filho de Jezabel e Acabe. Recebeu dos pais um legado de maldição. Agora, ele não era vítima dessa condição não, tá bom, meu querido? Porque os filhos não iam responder pelo pecado dos pais. Ele teria que fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas próprias decisões. E ele decidiu trilhar o caminho da idolatria. Se por um lado ele era filho de Jezabel e Acabe com legado de maldição, por outro lado ele foi testemunha, vamos lá, ele foi testemunha, meu querido, do fogo que desceu do céu, da morte dos 850 profetas de Baal, a morte trágica dos seus pais, a chuva que voltou após 3 anos, a morte dos 2 capitães com os seus soldados, 102 homens morreram. Então ele tinha inúmeras razões para temer a Deus. Ele tinha inúmeras razões para respeitar o Senhor, mas ele desprezou todos estes sinais, todas as evidências, todos os fatos, todas as mortes. Ele estava obstinado. Ninguém vai poder dizer que ele não teve a oportunidade. Ele decidiu ignorar tudo. E quando o homem, ele despreza, ignora todos os sinais que Deus faz para adverti-lo, meu amado, aí não resta mais nenhuma esperança realmente. O reinado dele e a vida dele foram ceifados. Ele reinou apenas 2 anos. Porque Deus foi rigoroso, poderia ter dado mais tempo. Meu irmão, eu não sei quanto
tempo que eu vou ter, você não sabe quanto tempo você vai ter. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades. E no caso de Acasias, eu fico a me perguntar como esse camarada conseguiu, diante de tantas evidências, diante de tantos sinais sobrenaturais, ainda assim virar as costas para Deus e se envolver com a idolatria. Só Deus explica um negócio deste. Elias desafia a adoração a Baal. Mais uma vez nós vamos ver aqui o Elias sendo usado por Deus. Acasias, quando sofreu o acidente, ele mandou consultar Baal-zebub. E Elias traz uma mensagem que confrontava aquela suposta divindade. Porque Elias falou, olha, ele não vai ser curado, ele não vai levantar do leito de enfermidade e outra, ele vai morrer. 3 sentenças de uma vez só. Então o que Elias estava querendo dizer? Que Baal-zebub não era Deus, que Baal não poderia fazer nada por ele. Nós vamos ver que o homem de Deus estava na unção e ele tinha acabado de ser restaurado pelo Senhor, hein, amado? Deus voltou a usar Elias. A corajosa intervenção de Elias. Elias não andava como um louco em busca de confrontos, para se promover ou se exibir. Tudo quanto fazia era fruto da sua estreita comunhão com o Senhor. Ele foi até os enviados do rei e declarou-lhes as sentenças da parte de Deus para o rei. Foram elas: não seria curado, não se levantaria daquele leito e ali morreria por não ter buscado o Senhor, o único que de fato poderia tê-lo curado. Os pecadores perecerão no inferno, não necessariamente por conta dos muitos pecados cometidos, mas por rejeitarem a cura e o perdão oferecidos pelo Senhor. Quando nós vemos Elias falando sobre a corajosa intervenção de Elias, precisa ressaltar aqui o seguinte, amado, não foi decisão de Elias ir até os enviados do rei. Foi o Senhor que mandou ele ir. Por que eu quero ressaltar aqui? Porque Elias não era barraqueiro, arrumador de confusão, que não saía à busca de confronto aí para poder se exibir, não, meu amado. Ele fez aquilo na direção do Senhor. Ele foi corajoso em ouvir a voz de Deus e ir lá e falar. Mas não foi uma decisão dele de intervir naquele negócio, não. Foi a direção que Deus deu para ele em virtude da comunhão que ele tinha com o Senhor. Então, diante daquilo que Deus mandou, ele foi lá e falou assim, por que o Senhor, vosso Senhor, mandou vocês consultar Baal-zebub? Eles nem falaram para Elias para onde eles estavam indo, o que aconteceu com o rei e a condição do rei. O Elias já trouxe a sentença. Olha, vai lá e fala para ele, pergunta para ele se não há Deus em Israel, para ele mandar consultar Baal-zebub. E fala para ele o seguinte, primeiro, ele não vai ser curado. Baal-zebub não pode curá-lo. Segundo, ele não vai levantar desse leito de enfermidade. Terceiro, fala para ele que daquele leito ele não levanta mais, ele vai morrer, porque ele desprezou o único e verdadeiro Deus, que é o Senhor dos Exércitos, que poderia curá-lo. Manda esse recado para ele, meu querido. E o recado foi seco. Imagina quando o rei ouviu aquilo ali. O homem de Deus falou com coragem, com ousadia. O que nós compreendemos? Por que ele não foi curado? Por que ele veio a falecer e morreu? Porque ele não consultou ao Senhor. Veja a misericórdia de Deus. Deus usa o profeta para falar com ele. Falou, olha, não fica colocando suas esperanças nesses falsos deuses, não. Se você tivesse buscado ao Senhor, o Senhor de pronto te curaria. Apesar da sua idolatria, você ia ter uma experiência com o Senhor. Mas como ele não consultou, por ele desprezou ao Senhor, ele experimentaria a morte física. Então, o que nós compreendemos com isso, amado? O pecador, o homem ímpio, o pecador,
eles vão perecer no inferno, até o crente mesmo desavisado, crente carnal, crente envolvido com pecado, crente avarento, que gosta de dinheiro, que ama dinheiro, e todos esses que praticam a iniquidade, conhecendo a verdade, estão na casa de Deus, eles vão perecer no inferno, não necessariamente por conta dos pecados. Ó, irmão Mauro, mas que heresia é essa? Não é heresia não, irmãos. Eles vão perecer no inferno é porque eles rejeitaram o perdão de Deus. Eles rejeitaram serem tratados pelo Senhor. Pecado por pecado, todos nós somos pecadores, amados. Agora nós aceitamos a Jesus e andamos em novidade de vida. Então o homem, o pecador, ele vai para o inferno não necessariamente por conta dos pecados cometidos, porque estes poderiam ser perdoados caso eles se voltassem para Deus para serem curados e receberem o perdão de Deus. Foi o caso do rei Acasias. Ele passou por aquela situação e ia depois de mal a pior, passaria pela morte física, porque desprezou a Deus e não necessariamente por conta dos seus muitos pecados. A resposta de Elias aos soldados do rei. Acasias acreditou ser possível intimidar um homem de Deus. Ao agir desta forma, ele estava afrontando o Senhor. Como resposta a esta afronta, Deus mandou fogo e consumiu as 2 primeiras tropas. O terceiro capitão se mostrou sábio. Ele aprendeu com os erros dos outros. Por esta razão, suplicou por si e por toda a tropa. Deus se agradou do que viu e mandou Elias segui-lo. O capitão deixou um legado. É possível acertar onde outros fracassaram. Não por um acaso. Ele e toda a tropa foram alvos da graça divina em tempos de juízo. Já o rei, este nada aprendeu com os seus erros. Quando nós nos deparamos com a resposta de Elias, meu amado, para com os soldados do rei, aqui nós temos lições maravilhosas. Eu quero destacar a primeira loucura de Acasias. Meu amado, um estava numa situação de penúria, recebeu 3 sentenças da parte do Senhor, mas o coração continuava obstinado. Ele acreditou que podia intimidar um homem de Deus, irmãos. E ao fazer isso, que ele mandou um exército, mandou um capitão com seus soldados. Se ele quisesse o favor de Elias, ele teria enviado os mensageiros. Quando ele envia o exército, ele estava afrontando a Deus, porque ele queria coagir, intimidar Elias e obrigar Elias a descer coercitivamente, contra a própria vontade, até carregado. Então, em resposta, o que Deus fez? Deus matou o primeiro capitão com 50, que também era arrogante, soberbo, matou o segundo capitão, que também era arrogante e soberbo, com toda a tropa. Por fim, chegou o terceiro capitão. O que esse terceiro capitão quer chamar a atenção? Ele observou a loucura do rei, falou, olha, esse rei não toma juízo, a mãe morreu, o pai morreu por causa da idolatria, a família estava envolvida com coisa errada. Morreram os 450 profetas, os 850 profetas de Baal. Deus mandou fogo do céu. Aqueles homens foram testemunhas oculares, irmão, dos fatos que aconteceram no período do rei Acasias. E esse capitão falou, olha, se eu seguir o mesmo caminho que eles seguiram, eu vou morrer e toda essa tropa comigo. O que ele fez? Um capitão se ajoelhou, irmão, um homem de Deus metia medo até no exército. O exército tinha medo de Elias. O capitão se ajoelhou, se humilhou e falou, homem de Deus, eu sei se você orar, vai descer fogo do céu, vai matar todos nós aqui. Mas eu te peço, tenha a nossa vida por preciosa, tanto a minha quanto a dos meus irmãos. Olha a lição daquele capitão. Ele não rogou, não foi só pela vida dele, não. Se eu quiser matar os 50 ali, você pode matar, mas poupa a minha vida. Ele orou por toda a tropa, por todos os soldados. Então eu vejo que esse capitão, ele ensinou uma lição maravilhosa, que nós não precisamos seguir a fila do pecado. Nós não precisamos seguir a fila do erro. É possível
tomar decisões diferentes e acertar onde outros erraram antes de nós. Meu querido, o sábio é aquele que consegue aprender com os erros dos outros. Os tolos são aqueles que não aprendem nem com os próprios erros e ignora os equívocos cometidos por outros que trilharam o mesmo caminho que ele está trilhando. Mas esse capitão, ele se mostrou um homem sábio. Ele usou de humildade, de sabedoria, ele rogou. Meu querido, este é o nosso Deus, no meio do juízo, da sentença, porque era o juízo sobre o rei, era o juízo sobre os capitães, era o juízo sobre os soldados. Diante do juízo de Deus, Deus abriu a porta da graça, da misericórdia, a ponto do Senhor virar para Elias e falar: Elias, pode descer com ele, não temas, eu estou nesse negócio. E Elias desceu com ele, amado. Agora, já o rei, ele deveria ter aprendido com os subalternos. Ele deveria ter aprendido, porque quando o capitão chegou lá com os 50, falou: vem cá, você conseguiu, você logou hoje, o que você fez? Você trouxe ele amarrado? Não, eu me humilhei, eu supliquei misericórdia, e o Deus de Elias teve misericórdia de mim e dos 50 que estavam comigo. Diante disso, irmãos, Acasias era para ter a mesma postura, mas a arrogância e a soberba não deixaram. Meu querido, há pessoas que vão de mal a pior porque querem. Faz escolha errada, equivocada, persiste no erro e não muda, meu querido. Precisamos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. Por isso nós estamos estudando o livro de Reis e procurando extrair lições para as nossas vidas, para seguirmos uma caminhada vencedora e aprender com aqueles que acertaram e aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. Um ministério de fogo. Elias profetizou diante das 10 tribos rebeldes que haviam apostatado da fé e desprezado ao Senhor. Por esta razão, a nação mergulhou nas mais densas trevas. A fim de voltar o coração do povo, Deus manifestou seu poder através do ministério de Elias. Este fogo tinha como objetivos revelar o juízo de Deus contra o pecado, desmascarar a falácia dos falsos deuses e atestar o ministério de Elias. Desta forma, compreende-se que Elias não decidia quando se daria este sinal. Ele era apenas um canal. Esta prerrogativa pertencia única e exclusivamente ao Senhor. O ministério de Elias, amados, foi um ministério marcado pelo sobrenatural de Deus. Alguns chamam Elias o profeta do fogo, o profeta dos sinais. Até quem acredite que, das 2 testemunhas do Apocalipse, escrito lá por João, acreditam que uma delas se trata de Elias. Para mim, Deus não precisa trazer Elias para poder operar o que ele vai operar. Deus pode usar outra pessoa. Mas fato é que o ministério dele foi marcado pelo fogo. Era o fogo. Quando ele estava na caverna, Deus se apresentou no meio de um fogo, Deus se apresentou no meio de um terremoto, Deus manifestou o fogo no Monte Carmelo, Deus manifestou o fogo, mas em outras 2 ocasiões, contra os capitães arrogantes e os seus soldados. Então nós precisamos compreender o contexto com o qual Elias estava inserido, irmãos. Deus usou desta forma, como também usou o profeta Eliseu, com sinais e com autoridade, tá bom? Porque aquelas tribos haviam se apostatado da fé, se envolveu com as densas trevas. Então, em resposta, para voltar o coração do povo, para expor a falácia dos falsos deuses e atestar que o ministério de Elias era um ministério vindo da parte do Senhor, aprove a Deus operar o fogo como um sinal de que realmente aquele ministério era de Deus. E através do fogo, Deus iria punir o pecado e a idolatria em Israel. Então é por isso que Deus usava o profeta com fogo. Agora precisamos entender o seguinte, amados. Não era Elias que ficava orando: Senhor, desce fogo e mata esses aí.
Ele diz para dizer, olha, se sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Quem é que mandava fogo, irmãos? Era Elias ou era o Senhor? Era Deus. Elias era apenas um canal, irmãos. Elias, ele não era alguém que saía mandando fogo para tudo quanto é lado, não. Ó, Senhor, eu estou precisando de fogo aqui para cozinhar. Ó, Senhor, eu estou precisando de fogo aqui para queimar lenha. Senhor, eu estou precisando de fogo aqui para me aquecer. Senhor, eu não fui com a cara daquele ali. Manda fogo nele, queima ele. Tem crente que é igual feiticeiro, irmão. Tudo dele é Deus vai matar, Deus vai queimar, Deus vai destruir, vai descer para a sepultura. Mas Elias não era esse crente desequilibrado, não, irmão. Quanto ao sinal do fogo, esta prerrogativa era de Deus. Não era Elias que determinava e decidia que ia descer fogo do céu. Quando ele falou aquilo para aqueles homens, qual era o contexto? Ele era um legítimo representante de Deus. Ao mandar prender Elias, o rei estava afrontando a Deus. Por isso que Deus mandou fogo do céu. E Elias, tudo o que ele fazia, precisamos compreender, era a partir da direção dada por Deus. Está claro aqui, amados? A prerrogativa de quando o fogo viria, quando se manifestaria e de que forma esta prerrogativa era de Deus. E glórias a Deus que Jesus também é que tem o controle sobre tudo. Porque tem crente, irmão, que para poder jogar praga, amaldiçoar, fazer oração contrária e trazer palavra de derrota e profetizando, declarando mal sobre a vida dos outros, meu irmão, olha, é assim, tá bom, meu querido? Mas, olha, nós somos chamados para pregar o evangelho. Quanto ao juízo, a sentença, o fogo, o inferno, isso aí é com Deus. O meu papel é pregar. Quem vai executar, isso aí é uma prerrogativa da parte de Deus. A doença de Acasias e a sua morte. Meu amado, a doença dele e a morte poderiam ter sido evitadas. Aquele rapaz teve inúmeros sinais da parte de Deus. Eu compreendo que Deus foi misericordioso para com Acasias. Nós vamos observar no decorrer desse tópico um paralelo entre Acasias e aquele jovem rico que foi até Jesus querendo saber da salvação. Jesus o amou e ainda assim ele desprezou a oportunidade oferecida por Jesus. Acasias fez algo muito parecido. Ele viu tantos sinais, tantas manifestações da parte de Deus e ele enfrentou a doença, passou pela morte, mas ele não se arrependeu. O julgamento do Senhor contra Acasias. O Senhor havia operado sinais de juízo em Israel durante aquele período, muitos dos quais Acasias foi testemunha. Apesar de tudo, ele decidiu desprezar ao Senhor. O juízo de Deus sobre o rei poderia ter sido evitado caso houvesse nele alguma mudança como aquela vista no rei de Nínive. A sentença de Deus foi: ele não seria curado, seu quadro de saúde se agravaria e, por fim, morreria. Em meio ao juízo, o Senhor lembrou-se da sua misericórdia, pois Acasias não morreu de imediato, algum tempo lhe havia restado. Como o rei faria a gestão deste tempo e desta oportunidade, era uma decisão só dele. Nós vamos ver aí o julgamento de Deus para com Acasias. Meu querido, vamos falar uma coisa aqui? Eu fico impressionado como é que esse camarada conseguiu fazer tanta lambança. Foram tantas evidências, irmãos, foram tanta manifestação. Não, vamos dizer uma coisa, aquele homem estava cercado de uma nuvem das grandezas de Deus, do juízo de Deus, e ainda assim, meu querido, esse homem trilhou o caminho da impiedade. Então, o juízo se abateu sobre ele, entendeu? Veio a sentença da parte de Deus, porque ele não precisava passar por aquilo, porque aquele juízo, eu entendo na Bíblia o seguinte, o rei de Nínive, Deus usou o profeta Jonas e disse que traria a destruição.
Deus usou o profeta também para falar com o rei Ezequias que ele morreria. Em ambos os casos, tanto o rei Ezequias, que era servo do Senhor, ele se humilhou, pediu a Deus para se compadecer e Deus se compadeceu. O rei de Nínive se humilhou quando nem havia nenhuma expectativa quanto a Deus mudar de ideia. E houve ali uma mudança da parte de Deus, porque Deus é misericordioso, amado. Deus, quando ele vê alguém quebrantado, chorando, se humilhando, com o coração clamando por perdão, Deus se compadece, porque Deus é rico em misericórdia. Aquela tragédia que se abateu sobre Acasias, ela poderia ser evitada, mas ele persistiu em ir nos seus erros. Aí a sentença ela veio mesmo. Agora o que eu quero destacar, mesmo diante da sentença de morte, quando Elias se apresenta para ele não morreu na mesma hora. Ele não morreu no mesmo instante. Tudo nos leva a crer que o profeta se retirou e passou um período de tempo e o rei faleceu. Agora, se ele se humilhou quanto à salvação, meu querido, somente a eternidade vai revelar isso. Infelizmente, há muitas pessoas que já foram usadas por Deus ou que estão sendo usadas por Deus, mas Deus não aprova a conduta dessas pessoas. Deus não aprova a moral dessas pessoas. Deus usa de várias formas e maneiras para chamar a atenção da pessoa, porque Deus não tem prazer na morte dele. Deus não arquitetou a morte de Acasias porque ele era filho de Jezabel e Acabe. Deus deu para ele inúmeras oportunidades, mas infelizmente ele desperdiçou todas estas oportunidades. A determinação de Elias e a morte do rei. A presença de Deus na vida de Elias causava temor em boa parte do exército. Quando chegou até o rei, ele não temeu a ninguém. Na presença do rei, Elias reafirmou o que já havia declarado antes. Ele certamente morreria e nada ou ninguém mudaria aquela sentença. Como faz falta homens de Deus como Elias? Muitos, quando se veem diante de poderosos, se mostram covardes ou oportunistas. Por esta razão, abrem mão do ministério confiado pelo Senhor. Não por acaso, em muitas igrejas, a mensagem atende mais os interesses de homens avarentos do que os do Senhor. Quando nós olhamos aqui a coragem de Elias e a determinação, primeira coisa, vamos destacar aqui, meu amado, a presença de Deus na vida de Elias, irmãos, amedrontava até exército. O exército tinha medo de Elias, assim como o exército também tinha medo de Eliseu, a presença de Deus, irmão, ela gera respeito. Ela tem que gerar respeito das pessoas pensar duas vezes e meter a cara com a gente, tá bom? Quando Elias chegou até o palácio, meu amado, eu fico imaginando o movimento que foi entre os soldados. Rapaz, não mexe com esse homem, não. Esse homem aí, Deus mandou fogo do céu, matou o capitão, e matou 50 e matou um outro. E o terceiro, eu não sei porque que não morreu, porque que não virou churrasco também. Eu estava pensando que nós seríamos os próximos. Não mexe com esse homem, não. Por favor, deixa ele lá. Se o rei ficar contrariado para lá, gente, não mexe com esse homem, não. Elias, meu amado, ele metia medo até por causa da presença de Deus. A glória de Deus, a autoridade de Deus na vida dele. E nós precisamos respeitar os nossos pastores, nós precisamos respeitar os mais velhos, aquelas pessoas que nos inspiram vida com Deus e credibilidade, tá bom? Quando Elias se apresentou diante do rei, amado, Elias não mudou o discurso, não. Ele não foi coagido, não foi intimidado, ele foi por livre vontade, porque Deus assegurou para ele poder ir. E na presença do rei, ele falou, olha, assim diz o Senhor. Porque você consultou a Baal-zebub e não ao Senhor, desta cama você não levantará e você vai morrer aí mesmo. Olha a autenticidade e a coragem de Elias, amado. Ele estava diante do rei.
Ele poderia ganhar prêmio, poderia cachê, ganhar um alto cachê, viagens, contextualizando para os nossos dias, uma casa de praia, viagem para qualquer lugar do mundo, uma boa renda. Mas o que Elias fez? Ele entregou a mensagem de Deus como ela era. Ele não estava querendo tirar proveito da situação, ele não estava querendo se promover. A riqueza de Elias, meu amado, não era ouro nem prata, o Senhor era a riqueza dele. A riqueza para Elias era cumprir o seu ministério. Então, hoje, nos nossos dias, meu amado, está faltando homens, está fazendo falta homens como Elias, que tem coragem de falar a verdade, mesmo quando estão diante dos poderosos. E, meu amado, vamos falar uma coisa? Muitas pessoas começaram bem no ministério, ministério aprovado, que Deus usava com autoridade, mas quando eles se aproximaram de pessoas poderosas, de presidente de ministério, de convenção, de congressos e simpósios, meu querido, eles se aliaram a estas pessoas, eles começaram o quê? Venderam o ministério por conta do dinheiro, por conta do sucesso, por conta do aplauso. Elias, ele não aceitou prêmio, não aceitou oferta, seria muito cômodo para ele, falou, olha rei, vou dar um jeitinho aqui, eu vou orar, Deus vai dar um jeitinho para resolver esse seu problema, mas não esquece de mim quando a bênção chegar na tua mão. Meu querido, Elias não estava nem aí preocupado de agradar homens, o ministério dele era agradar a Deus, e infelizmente, nós estamos vivendo uma crise muito grande de liderança. Nós estamos vivendo uma crise muito grande na nossa instituição. Nós estamos vivendo uma crise muito grande com ausência de homens autênticos, homens corajosos que não estão preocupados com promoção, que não estão preocupados com cargo, com função, com privilégios. Eles estão preocupados em cumprir o ministério de Deus na sua vida. Não se vendem, não se corrompem, não se deixam ser bajulados, nem bajula ninguém, meu querido. Então, o que nós vivemos? Não é por acaso, meu amado, que em muitas igrejas, em muitos púlpitos, não fala mais de pecado, não fala mais de mudança de vida, não fala mais de santidade, não fala mais de caráter cristão, de vida com Deus. Não, muitas vezes é trazido mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade, é aquela mensagem, meu amado, que muitas vezes o preletor, o pregador, estrela, foi contratado para pregar o que o líder quer que ele pregue, para ganhar a consciência das pessoas e permanecer o status quo, para dar aquela sensação que está tudo normal e aquela pessoa está poder para ganhar a mente das pessoas. Meu querido, está fazendo falta homens de Deus como Elias no nosso meio. Oremos a Deus para que Deus levante homens com coragem, com autoridade, que não buscam os seus interesses, mas que buscam os interesses do Senhor. As qualidades de Elias. Elias era um homem comum que viveu de forma incomum, isto é, todo o seu ser, sua vontade, seus planos e sonhos foram consagrados ao Senhor. Ele era muito autêntico, inspirava credibilidade, sabia lidar com o sexo oposto, era um homem de oração, disciplinado, sabia se adaptar às mais diversas situações, não era ganancioso, era modesto como poucos. Foi um profeta autêntico e destemido. Enfrentou todos os perigos para cumprir sua vocação. Não por um acaso, o Senhor o tomou para si. Embora fosse um homem como os demais, ele não viveu como os demais homens. Meu irmão, falar das qualidades de Elias aqui, eu poderia falar uma lição inteira acerca das qualidades de Elias, amado. Elias, ele era um homem comum. Agora, ele escolheu viver de uma forma incomum. Você entende isso? Eu sou um homem comum, você é um homem comum. Mas nós podemos escolher viver uma vida que não é comum. Uma forma de vida incomum.
incomum. Por que era incomum? Porque Elias, irmãos, ele todo o seu ser, toda a sua vontade, todos os seus sonhos, todos os seus ideais, todos os seus projetos, todos eles eram para com o Senhor. Ele consagrou a Deus a sua vida, os seus sonhos, a sua vontade, os seus projetos, seus ideais. Meu irmão, aquele homem dormia pensando em Deus, acordava pensando em Deus, respirava pensando no Senhor. Deus era a riqueza dele, ninguém conseguia corromper Elias, sabe por quê? Porque ninguém daria a ele o que Deus deu. Deus deu a ele unção, deu autoridade, Deus fez promessas, ele sabia que ao findar da sua história, Deus o tomaria. Meu querido, Deus fez coisas maravilhosas na vida de Elias. Ele era autêntico, ele não mudava o discurso, seja na frente das pessoas, ele era autêntico, falava a verdade, doa a quem doer. Ele inspirava credibilidade, meu amado. Até a mulher pagã, gentia, viúva, ela viu nele um homem de Deus. Ele sabia lidar com o sexo oposto. Ele ficou muito tempo na casa daquela mulher. Nunca cantou a mulher, não tentou seduzir a mulher, não teve envolvimento com aquela mulher. Ele estava ali na qualidade de homem de Deus, lidando com o sexo oposto, meu querido. Ele era disciplinado, uma vida de oração, uma vida de consagração, e ele sabia se adaptar às mudanças de circunstâncias de situação. Ele sabia viver nos desertos, sendo alimentado por corvo, com baba de corvo, e ele comia aquele sanduíche, bebia água do ribeiro do Querite. Ele aprendeu a viver uma vida sem luxo, sem conforto, era um homem resiliente. Ele foi um profeta autêntico, corajoso, destemido. A presença de Deus era tanta na vida dele que até o exército tinha medo dele, meu amado. E o que nós vemos aqui? O Senhor tomou Elias para si, meu irmão. Deus se agradou de Elias assim como ele se agradou de Enoque. Porque embora eles fossem homens comuns, eles viveram de uma forma incomum. Embora Elias fosse um homem como os demais, ele não viveu como os demais homens, ele viveu diferente. Ele fez a diferença e isto atraiu o olhar de Deus, as atenções do Senhor. Elias não passou pela morte, Deus o tomou para si como fez com Enoque. Daí a razão de alguns teólogos da especulação deduziu, alguns até afirmar literalmente, que Elias e Enoque são as duas testemunhas que estarão operando sinais na terra durante a grande tribulação. Eu prefiro não expor a minha opinião, porque para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu nem aqui vou estar. Quando eles estiverem aqui, eu estarei lá na glória de Deus, participando já das bodas do Cordeiro, tá bom, meu querido? Então, encerramos aqui a nossa lição, uma lição maravilhosa, uma lição rica, delongamos um pouco mais do que o normal, mas que o Espírito de Deus complete na sua vida, na sua mente, aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Eu quero convidar você que assistiu esta aula, esta videoaula, esses slides que nós estivemos colocando aí, o Senhor nos deu a graça de escrevermos o comentário da lição. O professor, ele não é um repetidor de comentário da revista. Veja só, o comentário, o aluno já tem ele. Se você chegar na sala de aula e ler todo o comentário, vai ficar aquela aula cansativa. As pessoas vão perceber que você não tem bagagem, que você não tem conteúdo, que você não se preparou. E com esse corre-corre de hoje, muitos irmãos não têm tempo para dedicar como gostaria. Por esta razão, eu convido você a participar do grupo dos 300. Eu estou pedindo a Deus, estou convidando para irmãos para fazer parte do grupo de 300. Quem são esses 300? São as pessoas que vão estar nos ajudando com recursos para nós continuarmos com esse projeto. E com esses 300, que são os mantenedores, eu estou compartilhando esse arquivo semanalmente em PDF. Assim, você terá liberdade de compartilhar com seu pastor, compartilhar com o professor da Escola Bíblica Dominical,
compartilhar com o superintendente da igreja. Talvez você não é professor, mas você pode enviar para alguém que está em outra cidade, em outro estado, um familiar seu, alguém que está envolvido no ministério da palavra. Você, sendo um dos mantenedores, você vai receber esse material, vai poder abençoar a sua classe, vai poder abençoar a sua igreja, abençoar muitas vidas e abençoar a minha vida e esse trabalho. Se você deseja ser um dos mantenedores, tem o meu telefone no rodapé, me manda uma mensagem no WhatsApp. Os mantenedores, irmãos, são aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com o valor de R$30, R$50, R$60, R$100, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua possibilidade, tá bom, meu querido? Tem 5 a 6 anos, caminhando para 6 anos que nós realizamos esse projeto. Até no início desse ano, nós fizemos isso voluntariamente, entregando esse PDF. Mas de um ano para cá, principalmente depois da pandemia, por várias razões, eu tenho enfrentado muitas dificuldades. O meu computador está dando defeito, está dando problema, só Deus sabe a dificuldade que é para fazer isso. Tem hora que o equipamento dá problema e eu preciso de recursos para prosseguir com esse projeto. E aos sábados, às 19 horas, nós estamos fazendo uma live para ajudar os professores que estarão ministrando a lição no dia seguinte. Investe no meu ministério e dê condições de prosseguir com esse projeto e ampliar cada vez mais. Amém, meu querido? Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais o estudo da tua palavra. Meu Deus, aprendemos muito nesse estudo. Acasias, ó Pai, ele foi alvo da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Ele testemunhou inúmeros feitos da parte do Senhor. Ele viu, meu Deus, o juízo do Senhor condenando a idolatria. Ele viu que aqueles que desprezam o Senhor terão um fim triste e trágico, mesmo sabendo de tudo isso. Ele persistiu viver longe do Senhor, provocando o Senhor e desprezando o Senhor. Meu Deus, ensina-nos a aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. Aquele capitão, Senhor, deixou um legado, meu Deus, de sabedoria. Ele acertou onde outros erraram. Ele fez escolhas diferentes daqueles que vieram antes dele. E o Senhor abriu a porta da graça, meu Deus, e abençoou tanto a ele como os seus soldados. Meu Deus, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor. Nós não somos como Elias. Eu não sou como Elias, eu sou um homem comum e que vem vivido até aqui uma vida comum. Eu gostaria de viver uma vida em comum, mesmo estando entre os homens, ó Pai, como os demais homens. Elias não viveu como os demais homens, ele viveu de uma forma diferente, intensa. A sua vontade, os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais, a sua realização era o Senhor. Por isso o Senhor tomou para si. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor não vai nos tomar como o Senhor fez com Elias, como o Senhor fez com Enoque. Mas, ó Pai, prepara-nos para o dia do arrebatamento, em que o Senhor virá por sobre as nuvens, para o encontrar com a sua igreja, por sobre as nuvens. Santifica as nossas vidas. Meu Deus, ensina-nos, pune-nos, ó Pai, se necessário. Meu Deus, permita-nos passar por situações difíceis, para que o Senhor venha chamar a nossa atenção e nós venhamos nos humilhar. Mas não desista de nós, ó Pai. Prepara a nossa vida e a nossa casa, a nossa família para o encontro com o Senhor. Pai, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Já estou avisando desde já. Mas não fica triste, não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Sabe por quê? O Deus de Elias é o mesmo Deus dos dias de hoje.
Ele vai vir para buscar não somente um Elias, ele vem para buscar a sua igreja. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que eu encontrarei com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, no nome de Jesus.